Pessoal, vamos dar início então à nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre noções de direito trabalhista e também sobre o Código do Consumidor. E nós vamos finalizar a nossa aula de hoje falando sobre a gestão do tempo de produtividade. Essa disciplina é habilidades básicas para o mundo do trabalho. Na semana passada nós já discutimos, dois conteúdos referente a essa disciplina, que foi ética e cidadania, também falamos sobre moral e também sobre a segurança e saúde no trabalho. Então hoje a nossa discussão, ela vai partir basicamente acerca do direito do trabalho. De uma forma muito geral, o direito do trabalho ele é conhecido como direito trabalhista, que é aquele ramo do direito privado que ele fica responsável em fazer com que as relações entre os trabalhadores e os empregadores elas sejam seguidas através de alguns princípios e regras. Qual que é a função, então, do direito do trabalho? É garantir e assegurar para esses trabalhadores melhores condições de trabalho e também melhores condições sociais. Então, basicamente, o direito do trabalho ele vai girar em torno do trabalhador, Como o próprio nome já diz, é o direito do trabalho. Então, o alvo, o público-alvo do direito do trabalho, ele vai ser o trabalhador, nunca a empresa. É claro que o empregador, o direito do trabalho, ele também resguarda o empregador, mas o objetivo principal, o objeto principal do direito do trabalho, ele vai sempre ser o trabalhador. Então, para a gente dar início à nossa discussão, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios aí do direito do trabalho. Nós temos 5 princípios. O primeiro é o princípio da proteção. Aí tem um termo que é muito utilizado, que, em dúbio pro operário, que a tradução significa, havendo dúvida, deve-se beneficiar o trabalhador. Toda situação em que nós não temos uma certeza, nós vamos sempre beneficiar o trabalhador, porque esse é um princípio do direito do trabalho. Então, uma situação, problema em que existia ou existe dentro da empresa uma dúvida relacionada a determinado funcionário estar lesando a empresa, estar prejudicando a empresa, seja aí de uma forma financeira ou até mesmo de uma outra forma. Eu tenho como provar? Não, eu não tenho como provar. Eu sei supostamente, eu deduzo, hipoteticamente, mas eu não posso provar com certeza. Então, na dúvida, o colaborador, o trabalhador, ele deve ser beneficiado. Esse é o princípio da proteção. O segundo princípio são os princípios das normas mais favoráveis. Esse princípio ele quer dizer que toda norma ela deve beneficiar primeiramente o empregado. Independente aí do grau de hierarquia, sempre uma norma ela vai servir para beneficiar esse colaborador. Seja uma norma para poder oferecer melhores condições e melhores seguranças no ambiente de trabalho, ou seja uma norma mais voltada para o interno da empresa. O terceiro princípio é o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, ou seja, eu não posso renunciar o meu direito, aquele direito que eu adquiri, que eu conquistei. Exemplo, aconteceu uma situação dentro da empresa que eu trabalho e eu decidi sair da empresa e eu fiquei tão irritado que eu não quis nem voltar lá para poder receber as minhas verbas rescisórias. Eu não posso renunciar a esse meu direito. A empresa fica obrigada, então, a fazer o pagamento das minhas verbas rescisórias através de um depósito judicial, por exemplo. O simples fato de que eu não queira receber não dá o direito da empresa de não me pagar, porque eu tenho um princípio do direito que ele me assegura essa irrenunciabilidade desses meus direitos. O quarto princípio é a primazia da realidade. Ele é basicamente muito parecido com o princípio da proteção. O que vale, de fato, não é aquilo que está no papel, mas é aquilo que é real. Exemplo,
No meu contrato de trabalho, quando eu comecei a trabalhar, eu assinei alguns contratos, assinei alguns documentos, e nesses documentos a empresa estava lá, né, falando por escrito que ela fornecia para mim o equipamento de proteção individual, que são as EPIs, que nós discutimos na semana passada. Só que nunca eu recebi um IPI, nunca chegou até a mim uma luva de proteção, um protetor auricular, ou uma máscara, ou um óculos, né? E eu assinei aquele documento, mas eu não recebi. E aí aconteceu uma situação em que, né, eu me acidentei e ficou constatado documentalmente que a empresa me forneceu, mas eu tenho como provar que eu nunca recebi. Então, a realidade ela vale mais que o papel. Mesmo eu tendo assinado aquele contrato, o fato real de não ter recebido aquele EPI, ele vale mais do que aquele documento assinado. E o quinto é a continuidade da relação trabalhista. Né? Todo contrato de trabalho, após aí encerrar o contrato de experiência, que é um contrato por prazo determinado, ao findar esse contrato de experiência, ele se torna então um contrato de trabalho indeterminado, por tempo indeterminado. Então eu tenho essa garantia dessa continuidade dessa relação trabalhista. Ela pode ser quebrada a qualquer momento, por mim ou pelo meu empregador, mas eu tenho essa continuidade dessa relação garantida através desse contrato. Pode ser que ele se finde, pode ser que ele se estenda por mais alguns anos, mas eu tenho esse princípio aí do direito que ele me assegura que, uma vez que o meu contrato de experiência terminou, ele virou então um contrato de tempo indeterminado. E nós temos também algumas normas, né, que o direito do trabalho ele deve seguir. As normas do direito do trabalho elas estão garantidas, né, e constituídas e estipuladas na Constituição Federal. Além da Constituição Federal, nós temos também a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, né? E é nessa CLT que todas as regras, todas as normas, né, das relações individuais e coletivas de trabalho, elas estão expostas. Então a CLT, ela serve, né, como um guia. A gente costuma dizer, quem trabalha no setor de recursos humanos, que a CLT é a Bíblia, né, do profissional de departamento pessoal e de recursos humanos. E nós temos também as organizações sindicais, que essas organizações elas elaboram as CCTs, que, né, são as convenções coletivas de trabalho. Então, havendo uma organização sindical e havendo uma convenção coletiva de trabalho, eu primeiramente tenho que observar o que essa CCT ela diz. E na falta de uma convenção coletiva de trabalho, eu vou observar então o que a CLT ela vai dizer. Então, por exemplo, em alguns casos, a convenção coletiva de trabalho, ela assegura um direito, mas a CLT assegura outro. Então, vou dar um exemplo das horas extras. Em algumas categorias, as horas extras elas são estipuladas que devem ser pagas a 80%, a 70%, a 65%. Já na CLT, o percentual de hora extra em dias normais, ele tem que ser pago a critério de 50% e nos domingos e feriados 100%. Então, se eu trabalho numa empresa que ela existe uma organização sindical, onde que lá na CCT fala que o meu percentual de hora extra ele tem que ser pago em dias normais com um acréscimo de 70%, eu tenho que cumprir o que está exposto nessa convenção coletiva de trabalho, mesmo que lá na CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, fale que esse percentual é só de 50%. Mas eu preciso então seguir o que está na CCT. Então, essas normas, né, geralmente elas vão estar na Constituição Federal, na CLT e também aí acompanhando a organização sindical no documento que a gente chama de CCT, né, que é a Convenção Coletiva de Trabalho. Né, o contrato de trabalho, como o próprio nome já diz, ele é um contrato e nesse contrato nós vamos estipular,
né, o que o empregado ele deve fazer na sua prestação de serviço e também o que o empregador ele tem que oferecer para esse empregado. Então, na teoria, né, na definição, contrato de trabalho é o gênero que compreende o contrato de emprego. O contrato de trabalho pode compreender qualquer trabalho, como o trabalho autônomo, o trabalho eventual, o trabalhador avulso, o trabalho do empresário e etc. Já o contrato de emprego diz respeito à relação entre empregado e empregador, que é esse contrato que a gente vai falar, né, que é a relação aí trabalhista que a gente está mais acostumado entre funcionário e patrão. Quais são alguns direitos, né, que os empregados, os trabalhadores, eles têm quando se acontece aí um contrato de trabalho? Todo colaborador, todo trabalhador, ele deve ser contratado a critério de experiência, ou seja, deve-se dar um prazo de experiência para esse novo colaborador se adaptar às novas rotinas da empresa e também ao novo ambiente de trabalho. Esse contrato de experiência, ele pode ser no máximo de 90 dias e ele pode acontecer de ser prorrogado uma única vez. Eu posso fazer um contrato de 45 dias, prorrogando por mais 45 dias. Eu posso fazer um contrato de 60 dias, prorrogando por mais 30 dias. Eu posso fazer um contrato de 30 dias, prorrogando por mais 60 dias. Ou eu posso fazer um contrato de 70 dias e prorrogar por 20 dias, desde que esse contrato não ultrapasse o prazo de 90 dias e ele só pode ser prorrogado uma única vez. Então, se o meu primeiro contrato foi de 30 dias, a prorrogação só pode acontecer por mais 60 dias. No contrato de experiência, a empresa, ela fica livre, entre aspas, né, de algumas obrigações. Por exemplo, eu posso quebrar um contrato de experiência no prazo determinado e eu fico isento de pagar o aviso indenizado, por exemplo. Então, se eu firmei um contrato com o Joaquim de 30 dias e quando chegou no 30º dia, né, quando completou os 30 dias de trabalho dele, eu posso encerrar esse contrato de trabalho que eu não sou obrigado a pagar para ele o aviso prévio indenizado, por exemplo. Ou eu posso também quebrar esse contrato, eu firmei esse contrato, né, para 30 dias, mas quando deu 10 dias de trabalho, eu percebi que ele não é bom, não é a pessoa que vai atender a minha necessidade. Eu posso quebrar esse contrato, né, antes do término dos 30 dias, desde que eu faça, né, eu pague a ele uma indenização dos 50% dos dias restantes. Então, no caso, eu teria que indenizá-lo aí em 10 dias. Então, o contrato de experiência, ele só pode ser de 90 dias e ele só pode ser prorrogado por 2 vezes. As anotações na carteira de trabalho, elas devem acontecer no prazo máximo de 48 horas. Eu não posso segurar a documentação de funcionário. Recebi a carteira de trabalho hoje, tenho prazo de até 48 horas para poder devolver. Na prática, tá, gente? Isso aqui é muito difícil de acontecer. Sendo muito sincero, já trabalho nessa área e tem bastante tempo. Não é muito comum a gente conseguir cumprir, né, com essa obrigação, mas a lei fala que nós temos que devolver em 48 horas. Agora, com o E-Social, a gente está tendo que ser mais ágil nas admissões, então acaba que a gente está conseguindo cumprir. As horas extras, elas precisam ser pagas com adicional, e aí vale lembrar, né, que nós temos que olhar aí se tem convenção coletiva de trabalho. No meu caso, as horas extras, elas têm que ser pagas a 65% em dias normais e em domingos e feriados com adicional de 100%. As férias, né, ao completar um ano de trabalho, que nós chamamos aí o período aquisitivo, o funcionário ele entra no período concessivo que compreende aí há mais um ano para tirar férias. E essas férias elas precisam ser pagas com adicional de 1/3, né? Mais para frente a gente vai discutir sobre isso. Não pode ter nenhuma alteração contratual, né, que traz prejuízo para o empregado. Então,
aquilo que está no contrato de trabalho é o que vale, e se eu quiser alterar e essa alteração ela for trazer prejuízo para o funcionário, não posso fazer. E todo funcionário ele precisa ser contratado com um salário mínimo e aí ele tem que ter a irredutibilidade salarial, ou seja, contratei a Maria para ser auxiliar de escritório e eu combinei com ela que eu ia pagar o salário de R$ 2.000. Passou 2 meses, eu vi que ela não é muito boa, eu quero pagar 1.500. Eu posso fazer isso? Não, eu não posso. Se eu contratei com R$ 2.000, eu preciso pagar R$ 2.000 até terminar, né, esse vínculo empregatício. E todo mundo que trabalha aí, né, carga horária, 220 horas mensais, precisa ganhar um salário mínimo, não pode ganhar menos que o salário mínimo. Lembrando que o salário mínimo vigente para este ano é de R$ 1.212. Em 2017, nós tivemos a reforma trabalhista, né? Essa reforma ela trouxe muitas mudanças e essas mudanças elas trouxeram e ainda trazem um impacto muito grande aí para quem trabalha, né, no setor de departamento pessoal e recursos humanos. Então nós temos que ficar muito atentos ao que diz, né, essas modificações, essas mudanças nessa lei. Essa lei é a Lei 13.467, ela entrou em vigor aí em novembro de 2017. Foram criados 43 novos artigos, 54 foram reformulados e 9 foram revogados. Então eu vou falar com vocês aqui alguns que são os mais comuns, tá? Mas vocês podem ter outras fontes de pesquisa e trazer a lei aí, o corpo da lei de forma completa. O primeiro que eu vou falar é sobre o parcelamento das férias. Agora, com a reforma trabalhista, as férias elas podem ser parceladas em até 3 vezes. Antigamente, elas podiam ser parceladas em apenas 2 vezes. Lembrando que esse parcelamento de 3 vezes tem que obrigatoriamente acontecer da seguinte forma: um dos períodos precisa ter de pelo menos 14 dias e nenhum dos 2 períodos restantes pode ter menos de 5 dias. Então, vou dar um exemplo. Vou tirar férias para Maria e eu quero dividir as férias dela em 3 vezes. Quero dar um período de 14 dias, depois eu quero dar um período de 10 dias e depois eu quero dar um período de 6 dias. Eu posso? Posso, porque um teve 14, o outro teve 10 e o outro teve 6. Nenhum deles teve menos que 5, eu tive um de 14. Eu posso dar uma férias de 14 dias, depois uma outra de 10 dias, e aí depois 10 dias não, 12 dias e depois dar uma de 4 dias? Não, não posso, porque um dos períodos ficou com menos de 5. Então, pode ser parcelado em 3 vezes, desde que um período tenha 14 dias e os outros dois não tenham menos que 5. E também, com a reforma, nós não podemos começar uma férias em um final de semana, né, que anteceda aí 2 dias de um fim de semana ou feriado. Então, na regra, não posso começar férias numa quinta-feira, por exemplo. No máximo aí tem que ser numa quarta-feira. Agora eu posso ter uma flexibilização da jornada de trabalho, né? As jornadas elas podem ser estendidas, os horários de almoço eles podem ser encurtados. Por exemplo, antigamente eu tinha que dar um período de descanso, né? De 1 hora aí de horário de almoço, e agora, se isso for acordado, eu posso dar uma hora de almoço aí de 30 minutos, por exemplo. Desde que esses 30 minutos que eu vou encurtar na hora de almoço desse funcionário seja para que ele saia mais cedo, por exemplo, né? Ele vai trabalhar, por exemplo, só 30 minutos na hora do almoço dele, mas ele vai ser liberado 30 minutos mais cedo da jornada final dele. E agora também a gente pode ter a famosa demissão em acordo, né? O que isso significa, gente? Antigamente, né, e ainda acontece, era muito comum o funcionário ele pedir para sair da empresa e ele virava e falava assim, né? Abre aspas, tá? Ô fulano, vamos fazer de conta que o meu empregador chama José. Ô José, eu tô cansado, não quero trabalhar mais aqui na empresa.
e eu quero ser mandado embora, né? Tem como o senhor me mandar embora, falar aí que vai me mandar embora e aí liberar para mim o meu FGTS e eu te devolvo a multa dos 40%? Aí o senhor José, se for um cara bacana, vai falar: ah, não, tudo bem, Wallace, eu te dispenso sim. Ele vai lá, coloca no documento que me mandou embora, e aí quando eu sou dispensado, né, eu tenho acesso ao meu fundo de garantia por tempo de serviço, que fica depositado todo mês lá, que a empresa paga, e ainda eu tenho acesso, né, aos 40% dessa multa. Essa prática é uma prática ilegal, né? O que foi feito com essa reforma? Nós então agora temos uma demissão em acordo. Eu posso chegar perto do meu empregador e falar com ele assim: tem como você fazer um acordo comigo e me mandar embora? Ele vai virar para mim e vai falar assim: beleza. Então, não vai ser ilegal mais. Antes, né, por exemplo, vou dar um exemplo, o funcionário que fazia acordo com a empresa e se ele não quisesse devolver a multa dos 40%, a empresa não podia fazer nada. Porque ele não podia, o empregador, ele não poderia nem falar que ia no Ministério do Trabalho ou que ia no sindicato para poder denunciar o funcionário que não devolveu a multa. Por quê? Porque isso era uma prática ilegal, não poderia fazer isso, mas a maioria das empresas faziam. Então agora, com a demissão em acordo, o que muda? Muda que quando eu estabeleço, né, com o meu empregador que eu vou ser dispensado e essa minha dispensa vai ser em acordo, eu pedi para sair, mas ele vai fazer em acordo comigo, eu vou receber 80% do valor do FGTS e a multa que o empregador vai pagar não vai ser de 40% mais, vai ser só de 20%. E ainda tem uns outros benefícios aí, né? Umas outras situações, mas a mais principal é essa. Gente, lembrando que quando o colaborador, o funcionário, né, o trabalhador pede para sair, né, pede conta, o famoso pedir conta, o FGTS dele fica retido. Não sei se vocês lembram que teve um ano para trás aí, não sei se foi 2018 ou 2019, que o governo ele liberou o saque do FGTS inativo. O que é esse? O que é esse FGTS inativo? É aquele FGTS que você pediu para sair de uma empresa e ele ficou preso lá. Você não pode pegar aquele dinheiro. Como que você tem acesso a esse dinheiro? Primeiro, se você for fazer um financiamento de uma casa própria, né? E aí você vai poder utilizar o saldo desse FGTS. Segundo, se você ficar 3 anos sem movimentar uma conta de um FGTS, no caso aí ficar sem carteira assinada, e terceiro, se você for acometido de uma doença grave, crônica, câncer, AIDS, enfim, uma doença entre aspas aí que não tem cura, e aí você pode sacar esse dinheiro para fazer o seu tratamento. E quando o governo ele libera essas exceções, que quando ele liberou há tempo atrás aí para a gente poder ter acesso a esse saldo. Então a demissão em acordo ela veio para que isso não acontecesse mais, para que as empresas não fizessem esse acordo ilegal mais com os funcionários, porque isso é ruim, né, para a economia do país, porque o FGTS retido ele vai ser usado para financiamento habitacional, enfim, né, tem uma série de coisas aí que eles utilizam. E aí nós temos também a Justiça do Trabalho, né, que a Justiça do Trabalho ela cabe aí, né, ela tem a competência de processar e julgar, né, todas as situações que são referentes aí relacionadas a contrato de trabalho. Então, vou ler aqui para vocês o que diz, né, na íntegra a lei. As ações oriundas da relação de trabalho abrangidos ausentes de direito público, externo da administração pública, direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluído pela emenda constitucional número 45. Então, as ações que envolvem exercício do direito de greve, né? Nós temos direito de fazer greve, seja funcionário público ou funcionário privado.
as ações sobre a representação sindical entre sindicatos, sindicatos trabalhadores e sindicatos empregadores. Então, existe uma série de artigos aqui, né, e incisos que vai tratar sobre qual é a principal função da Justiça do Trabalho, né? Qual que é a competência da Justiça do Trabalho? É processar e julgar acerca aí das relações, né, acerca do direito do trabalho. E nós temos também o direito do consumidor, né, que o direito do consumidor ele foi instituído no ano de 1990, a lei é a 8.078. Essa lei ela é uma lei que protege o consumidor e dá outras providências. Ela é uma lei que é muito abrangente e ela trata as relações nas esferas civil, administrativa e penal. Resumindo, o direito do consumidor ele veio para dar a nós, consumidores, alguns direitos legais. Que direitos são esses? Proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Então, fiz uso ou comprei um produto e esse produto colocou aí a minha saúde em risco e a minha segurança em risco, né? O CDC, que é o código, esqueci, o Código do Consumidor, desculpa, gente, ele garante, né, aí que nós temos essa garantia de segurança. Então, você pode entrar e pedir indenização por danos morais, e, enfim. Né? Nós temos o direito à educação, divulgação sobre o consumo adequado de produtos e serviços, informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Então, por isso que sempre quando a gente vai trabalhar com venda de produtos, você tem que informar o seu cliente, né? O que aquele produto ele traz, o que esse serviço ele vai trazer de benefício, quais são os riscos, né? Quais são as especificações desse produto, tudo isso para evitar aí uma compra, né, enganosa, o que a gente chama aí uma compra que o colaborador, o consumidor, perdão, ele foi induzido a comprar o produto, mas aquele produto ele não foi claro, ele não tinha informação suficiente. E também contra a propaganda enganosa, né, que a gente fala que a publicidade enganosa e abusiva. Então, não sei se vocês lembram, mas tem uma situação que eu gosto muito de dar esse exemplo. Antigamente, as Casas Bahia, ela tinha um comercial que o carinha falava lá, quer pagar quanto? Quer pagar quanto? E aí um advogado, ele muito bem instruído, ele entrou no estabelecimento, ele fez uma compra muito grande e ao final ele falou que queria pagar R$ 1. E aí, né, o pessoal que estava prestando atendimento para ele falou que não podia, que não era daquela forma. Ele falou, não, pode sim, né? Tem um comercial que vocês me perguntam quanto que eu quero pagar só R$ 1 por mês. E aí ele processou a empresa, ele ganhou e ele paga R$ 1, né? Então isso é muito perigoso também. Então a gente tem que ficar muito atento a essa questão da publicidade, né? E a propaganda, não fornecer uma publicidade enganosa, ser muito claro e objetivo naquilo que o seu produto ou o seu serviço ele oferece para o seu consumidor, para que o seu consumidor não faça a compra e depois ele vai requerer na justiça aí, né, nos direitos do consumidor, para quem, né, já tem contato, geralmente nós nos encaminhamos ao PROCON. Quando você compra um produto e você se sente prejudicado, você vai até o PROCON e o PROCON muitas vezes faz essa intermediação para que você consiga ter aí esse problema resolvido. Modificação das cláusulas contratuais também, né? Esse direito do consumidor ele vai assegurar isso para a gente. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos, acesso a órgãos judiciários e administrativos com vista à prevenção e reparação de danos patrimoniais. Então, tudo isso nós temos, né, garantido aí no direito do consumidor. Existe também aí os artigos e os incisos que depois vocês podem olhar com mais, com mais detalhes. Então aqui continua falando sobre esses direitos, eu não vou ficar lendo, tá? Depois vocês leem, isso tudo está no material.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre administração do tempo e produtividade para a gente encerrar, tá, a nossa aula. Gente, nunca, né, na face na história da humanidade, nós estamos vivendo problemas relacionados com a administração do tempo e automaticamente com também problemas de produtividade. E é muito sério isso, né? Nós percebemos que o nosso tempo, a gente tem a mania de falar assim, nosso tempo está corrido, janeiro já começou, agora fevereiro já passou e a gente já está em março. E realmente, né, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. Por que isso acontece? Né? Nós nunca na história da humanidade, né, um homem ele foi tão atarefado como ele é nos dias de hoje. Por quê? Nós muitas vezes nos desdobramos entre trabalho, família, estudos, que é o caso de vocês. Eu acredito, né, que assim como eu, tem alunos aqui que estão matriculados em outros cursos. Eu, por exemplo, eu faço uma graduação, estou no finalzinho já, é, agora só mesmo finalizar agora esse período, e também uma pós-graduação que já está aí na fase de defesa de TCC. Ainda trabalho durante o dia em uma fábrica, dou aula à noite, aí estou aqui com vocês agora. Então a gente tem muita ocupação. Então, se a gente não conseguir administrar bem o nosso tempo, a gente não vai conseguir produzir, né? E quem tem sido o grande vilão do nosso tempo? Por incrível que pareça, né, são as tecnologias, né? São os celulares, os smartphones, os aplicativos, os computadores, a internet, a televisão, que hoje ela é totalmente conectada no sistema online. E essas tecnologias, elas fazem com que o nosso tempo ele fique cada vez menor e automaticamente a nossa produtividade também. Então, essa gestão do tempo é uma habilidade fundamental para todos os nossos sentidos da vida, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua vida matrimonial, porque se você não conseguir administrar esse tempo de forma muito efetiva, ele vai trazer problemas. Se não trazer problema na sua vida profissional, ele vai trazer problema na sua vida acadêmica. Se ele não trazer problema na vida profissional e acadêmica, talvez ele vai trazer problema na sua vida familiar. Enfim, você precisa administrar esse seu tempo de forma muito correta, né? E como que eu faço isso? É fechando os gargalos, né? A gente tem o costume de dizer que nós temos várias torneirinhas que elas ficam desperdiçando o nosso tempo e nós temos que fechar essas torneirinhas. Porque quando eu administro o meu tempo de forma correta, eu consequentemente aumento a minha rentabilidade, aumento a minha produtividade. E se eu estiver falando aí é, de por um lado empresarial, todo patrão, toda empresa, ela quer um colaborador que tenha produção. Mas se eu estiver falando também por o lado da sua vida pessoal, as pessoas que fazem parte do seu convívio, eles também querem que você seja uma pessoa produtiva, que seja uma pessoa que traga, né, até mesmo para sua família ou para os seus amigos, uma certa produtividade, né? Basicamente seria isso. Então eu deixei aqui algumas perguntinhas para a gente refletir. Quanto tempo você consegue trabalhar sem utilizar seu aparelho de celular para enviar uma mensagem em uma rede social? Gente, isso é muito sério. O que tem de funcionário, o que tem de profissional que confunde às vezes, né, as ferramentas que nós temos aí disponíveis para poder facilitar o nosso dia a dia no nosso trabalho, mas que fazem uso indevido, isso é fora do comum. Às vezes você pega o seu telefone, o WhatsApp, para poder responder, por exemplo, um fornecedor, a empresa que você trabalha deixa você usar o seu aparelho celular, e aí você vai lá, pega o telefone para responder aquele fornecedor, e aí tem uma mensagem da sua namorada, do seu namorado, da sua mãe, do seu pai, de um amigo, e aí você começa. Aí você entra no Facebook, entra no Instagram, vai curtir, vai comentar, vai compartilhar. Quando você percebeu, já passou 30 minutos ou uma hora e você não fez o trabalho que você deveria ter feito, né? Você consegue, ou você já se imaginou
ir trabalhar e deixar o seu celular em casa? Quem aqui nunca? Eu, acontece várias vezes. Eu tô chegando na fábrica, eu moro bem pertinho do meu trabalho, eu tô quase dentro da fábrica, eu levo a mão no bolso, eu falo, esqueci meu celular. Eu viro a moto e venho aqui em casa e pego o celular de novo. Com a desculpa de que eu preciso do telefone para trabalhar. Mentira, tá, gente? A gente acostumou a ficar com o celular, parece que o celular é a vida da gente, né? Se eu não tiver com o meu celular, parece que tá faltando uma peça de roupa do meu corpo, parece que eu tô pelado, é mais ou menos como se fosse isso. E para estudar, pessoal, vocês conseguem separar um tempo só para os estudos, sem ter distração com as redes sociais, por exemplo? Né? Para quem estuda à distância, que é o nosso caso, isso é muito importante. Né? Gerenciar esse tempo é muito importante. Por quê? Se eu não faço um bom gerenciamento do tempo, principalmente no estudo, por exemplo, às vezes eu falo assim, vou deixar para responder esse fórum depois. Aí eu entro no celular, vou lá no Facebook, vou no Instagram, vou no WhatsApp, e o fórum ficou para depois. Aí nisso a semana terminou, eu não respondi o fórum, eu não li o material didático, eu não vi o material complementar, e quando eu assustei, fechou o questionário, eu não respondi o questionário, ou então eu perdi o prazo. Então, assim, para a gente que estuda à distância, ter esse gerenciamento do tempo é muito importante. Então, se eu posso deixar uma dica para vocês, né, que a gente está começando o curso agora, os nossos fóruns ainda não são avaliativos, não se percam no meio desse processo de ensino-aprendizagem, né? Determinem um padrão, uma rotina de estudo, separem 1 hora por dia ou no fim de semana, se você trabalha, né, e estuda. Eu trabalho de manhã e estudo à noite, não tenho tempo para poder dedicar ao curso, né, de recursos humanos. Então, eu vou dedicar o meu sábado 2 horas. Então, com 2 horas eu vou ler o material, vou assistir a aula, no domingo eu termino de fazer. Faça isso para que vocês consigam gerenciar melhor o seu tempo. Não deixem acumular. Se vocês fizerem semana por semana, com certeza vocês vão conseguir ter um rendimento muito melhor. A nossa aula de hoje é basicamente sobre isso. Nós tratamos aqui, né, sobre direito do trabalho, direito do consumidor e falamos também um pouquinho sobre a importância de nós termos aí um bom gerenciamento do tempo para que esse tempo bem gerenciado nos traga uma melhor produtividade. Né? É muito importante nós termos essa gestão de tempo para que nós possamos ser produtivos, não só na sua vida profissional, e não só na sua vida acadêmica, mas também na sua vida pessoal, sentimental, matrimonial, enfim. O tempo, né, é dinheiro. Tem um jargão que fala que tempo é dinheiro, e é verdade. Então, que vocês possam, né, fixar esses conteúdos. Na próxima semana a gente vai ter mais uma videoaula. Se vocês tiverem dúvidas, nós temos o fórum de dúvidas, vocês podem fazer contato com os tutores. Se vocês tiverem também dúvidas em relação a acesso ou qualquer outra coisa, vocês falem com a gente que a gente vai ajudar vocês nesses primeiros momentos. Pessoal, muito obrigado. Eu deixo um abraço para vocês, precisando, contem comigo. Eu estou sempre aqui para ajudar e vocês têm também os tutores. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Tchau, tchau.